Eu já começo passando vergonha, não é mesmo? Quem me vê passando vergonha na internet me olha aqui no momento sério, numa palestra e pensa, meu Deus, o que será que vem por aí, né? Mas é um prazer estar aqui nessa noite com vocês, gente. E eu quero começar esse momento te fazendo uma pergunta. Uma pergunta breve, mas eu não quero que você me responda. Eu quero que você se responda nesse momento. Você já imaginou que aquilo que você faz por pura diversão pode um dia se tornar a sua maior fonte de renda? Que aquele hobby que você tem, que você tanto gosta de fazer, mas não compartilha muito com as pessoas porque você não faz tão bem assim, às vezes, mas aquilo que você é apaixonado por fazer pode um dia se tornar o maior negócio da sua vida? Pois é, eu nunca imaginei isso. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça essa possibilidade. Mas eu vou te dar uma chance, ó, presta atenção que é difícil. Uma chance para você tentar adivinhar o que aconteceu comigo. Só uma chance. Exatamente isso. Aquilo que era um hobby, uma diversão para mim, se tornou o maior negócio da minha vida. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso. De hobby a negócio. E como a autenticidade é o ponto-chave para transformar esse sonho em realidade. E essa noite você vai sair daqui sabendo de muitas coisas, aprendendo com muita gente. Mas eu quero que você saia daqui também sabendo que aquilo que você acha que não vai dar em nada pode ser o tudo capaz de transformar a sua história. Assim como um dia aconteceu comigo. E nesse momento você deve estar se perguntando, nossa, mas o que esta criança está fazendo em cima desse palco? Mas, gente, não tem nem tamanho para estar falando num TEDx, um negócio tão importante de hobby a negócio. Cadê o responsável? Chama o pai dessa criança aí, que não está dando certo, não. Muitos podem pensar assim, mas para quem não me conhece, prazer, tudo bom? Eu me chamo Thaís, sou casada e não, eu não tenho 12 anos. Não tenho 12 mesmo, tá, gente? Por mais que pareça. E foi através deste bordão, de uma simples frase, que me permitiu ganhar um reconhecimento nas redes sociais. Algo que eu não imaginaria a proporção que tomaria, mas tomou. Você deve se perguntar, tá, chegou até aí, que legal, mas qual era o seu hobby? Seu hobby, certeza que era cozinhar. Você cozinhava muito bem, viralizou na internet com isso. Ou não, o seu hobby, eu acho que era tocar um instrumento. Você tocava um instrumento super bem, viralizou, e hoje isso se tornou o seu negócio. Ou melhor, você era boa no esporte e ganhou uma medalha nas Olimpíadas. Quem me dera, gente. Eu sou ruim em tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Péssima. Terrível. Mas o meu hobby era algo mais simples, que era, na verdade, passar vergonha. Inclusive agora. Passar vergonha através de vídeos que eu gravava no meu celular de última geração. Essa sou eu, print de vídeos que eu gravava em 2014, 2015, e eu amava isso. Eu ganhei na época um celular de última geração, e era de última geração mesmo, porque passou para minha avó, da minha avó passou para minha mãe, e eu fui a última a receber esse celular. Um Galaxy Pocket, gente, um sucesso. E naquele celular eu descobri um mundo em que eu não conhecia, onde eu podia gravar vídeos e rir de mim mesma. E ali eu me descobri nessa área, eu amava gravar. E minha família, como sempre, olhava e falava, que bonitinha, é uma brincadeira de criança. E eu, na época, também achava isso. Era um simples hobby, era uma simples brincadeira. Porém, anos se passaram e eu precisei tomar um rumo da minha vida. Chegou 2020 e eu decidi ingressar na Universidade Federal de São Carlos, cursando Biologia, licenciatura em Ciências Biológicas. E em 2020, além de eu ingressar na faculdade, foi o mesmo ano que eu também tive que parar, porque algo muito maior parou o mundo inteiro, que foi uma pandemia. Uma pandemia gigantesca e por conta de um vírus, todos nós tivemos que ficar dentro de nossas casas durante um bom tempo na quarentena, encarcerados ali, para impedir com que aquele vírus se propagasse. Porém, nesse ano, como consequência do isolamento, algo muito incrível aconteceu também, que foi o grande aumento da utilização das redes sociais. Isso foi uma realidade. E de acordo com o portal
da PUC do Rio Grande do Sul, um dos aplicativos de redes sociais teve, no início da pandemia, um aumento de 2 bilhões de downloads. Você consegue imaginar esse número? É muita gente baixando, é muita gente conectada. E como parte dessa estatística, lá estava eu. Não só baixando o aplicativo, mas gravando também, fazendo parte daquilo, porque afinal eu sempre gostei muito disso, de gravar. E ali eu me encontrei. E eu gravava para quem? Para os meus 3 seguidores. Eu achava um sucesso aquilo. E eu gravava e eu dava risada dos meus vídeos, até que chegou um momento que eu não estava rindo sozinha. Outras pessoas estavam rindo comigo e de mim, obviamente. E aquilo que antes eram 3 seguidores se tornaram 10, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões. E até hoje esse número não parou de crescer. E foi crescendo até então. E você pode até se perguntar, nesse momento, qual que é o segredo disso? Como que você começou nesse meio? Como que você cresceu nas redes sociais? Qual estratégia você usou? Você postava todos os dias? Você planejava os melhores vídeos? Tinha as melhores câmeras? Qual é o segredo disso? E o segredo nada mais é do que a autenticidade. A autenticidade foi a chave para tornar isso realidade. Nós vivemos numa geração hoje onde só se mostra nas redes sociais aquilo que convém, aquilo que a gente acha legal, aquilo que dá certo, aquilo que nós queremos que as pessoas vejam das nossas vidas como positivo. A gente vive numa geração hoje onde a gente tenta ao máximo colocar nas redes sociais os bastidores das nossas vidas. A gente mostra aquilo que dá certo. A gente mostra o melhor das nossas vidas. Mas a autenticidade me fez fazer o contrário. Ao invés de mostrar aquilo que só dava certo, eu mostrava o que dava errado na minha vida. Eu mostrava a vida real. Como no dia que eu cheguei na minha casa e o teto da minha sala tinha despencado. Eu olhei para aquilo e falei, por que não dar risada no meio desse caos? E surgiu um conteúdo. Ou das vezes que eu gravo um vídeo simples, lavando o banheiro. Mas não só lavando o banheiro, passando raiva lavando o banheiro. Porque o pedreiro que fez a minha casa teve a brilhante ideia de não colocar um ralo para fora do box. Gente, que sofrimento! E eu faço disso um entretenimento também. E não só isso, vídeos cotidianos limpando a casa. Sabe quando você vai gravar um vídeo e você tenta esconder a bagunça? No meu caso, não. A primeira coisa que eu faço é mostrar a bagunça. O caos que está acontecendo ali. E não é só um simples vídeo de faxina. Nesse, por exemplo, eu estava limpando a casa com pijama de unicórnio. E isso é sobre autenticidade também. É mostrar a vida real. É mostrar aquilo que, às vezes, a rede social, a nossa sociedade não ensina. Que é mostrar a vida real. E, através desses vídeos, foi sendo gerado uma conexão. E na época eu não tinha o melhor equipamento, eu não tinha as melhores estratégias. Tudo o que eu tinha era ser eu mesma. Essa era a estratégia que eu usava. Era tudo o que eu tinha. Mas eu não imaginava que o ser eu mesma possibilitaria gerar uma conexão gigantesca com o meu público. E uma conexão tão grande que antes era virtual. E eu pensei, por que não tornar essa conexão real? E foi aí, nessa conexão real, que eu tive essa possibilidade e eu tive uma ideia. Uma ideia muito legal de como conectar pessoas além do celular. Além das telas de um simples celular, de um computador. E aí surgiu a ideia de criar uma marca. Para que fosse além daquilo, que as pessoas pudessem conhecer a Thaís sem ser só no celular. Que algo chegasse até a casa delas pessoalmente. E aí que surgiu uma marca, a Tabeauty, que poderia ser só mais uma marca de cosméticos no mercado, mas que pela autenticidade viralizou. Daí você pergunta, tá, Thaís, mas que autenticidade é essa? Uma dança super vergonhosa em cima de uma cama bagunçada, que é mais ou menos assim. É Tabeauty, é Tabeauty, é Tabeauty. Aí vocês percebem que o meu hobby realmente é gravar, porque se fosse dançar,
eu estaria realmente perdida, porque o gingado é para poucos, não é verdade? E isso gerou uma conexão real. Essa conexão que antes era virtual se tornou uma conexão real, através de um simples produto, que é consumido por muita gente também. E qual é o maior desafio de tudo isso? Às vezes a gente acha que o maior desafio é crescer nas redes sociais, é começar no mercado, é começar uma marca, é transformar o nosso hobby, aquilo que a gente gosta, em um negócio. Mas, na verdade, o maior dos desafios é lidar com a nossa própria coragem. Ou melhor, a falta dela. Muitas vezes, a nossa falta de coragem é o que nos limita a começar um projeto novo, a tentar algo diferente. É a nossa falta de coragem que nos dá o medo de errar, de falhar, de pensar o que os outros irão pensar de nós. O nosso maior desafio é lidar com a falta de coragem. E por isso eu queria dar para vocês nessa noite 5 pontos importantes, 5 passos importantes para a gente vencer isso e poder transformar esse hobby em um negócio. E eu quero te perguntar, será que a sua falta de coragem não tem sido um limitador na sua jornada? Às vezes, para você começar algo novo, começar algo que você realmente gosta, pensar sobre isso, sobre essa possibilidade, porque a coragem muitas vezes nos limita. E desses 5 pontos que eu quero trazer para vocês, o primeiro deles é: reconheça seu hobby como um potencial. Encontre a sua paixão. O que você gosta de fazer? O que você tanto ama executar? Às vezes um esporte, alguma atividade manual. E essa é a parte mais fácil de todo esse processo, porque, afinal, todos nós somos apaixonados em alguma coisa. Eu, por exemplo, além de ser apaixonada por gravar, eu sou apaixonada em dormir. É o meu hobby top 2. Mas eu ainda não achei uma forma de transformar esse hobby em negócio. Mas quando eu achar, não vou compartilhar com ninguém, porque senão todo mundo vai roubar minha ideia. Eu ainda não sei como transformar isso no negócio. Mas você pode pensar que aquilo que você gosta de fazer pode ser um potencial. Então se pergunte, o que eu gosto de fazer que seria benéfico para outras pessoas? O que eu gosto de fazer que outras pessoas pagariam por isso? Se pergunte e veja um potencial existente no seu hobby. Isso é muito importante. Um segundo ponto é: seja sem vergonha. Daí você vai sair desse TEDx hoje e vão te perguntar: nossa, o que você aprendeu de legal naquela noite? E você vai virar e falar: uma baixinha loirinha de 1,50 m me disse para eu ser sem vergonha. Gente, pelo amor de Deus, não é no sentido errado da palavra que eu estou trazendo aqui. Mas, de fato, deixar a vergonha de lado. A vergonha, sem que a gente perceba, como foi comentado aqui, atua como um freio silencioso nas nossas vidas, que nos impede, de fato, de prosseguir, de tentar algo, de começar, pelo medo do julgamento, pelo medo da falha. Então, é necessário nós deixarmos essa vergonha de lado. E, na nossa vida, nós lidaremos com 2 vergonhas que nós podemos escolher passar. A primeira delas é a vergonha de começar. Vergonha de começar algo. Mas a segunda é a vergonha de ter fracassado e não tentado algo novo. De não ter iniciado um projeto que você tanto tinha vontade, mas por conta da primeira vergonha, te limitou de iniciar esse projeto. Então, deixe a vergonha de lado. Seja um sem vergonha na sua vida, para que você possa começar a colocar seus planos e seus projetos em andamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, que a primeira vergonha não te limite a passar por essa vergonha. Que não te limite a você chegar num ponto da sua vida e falar: meu Deus, eu não fui sem vergonha o suficiente. E me impediu de criar algo legal, de transformar aquilo que eu gosto no maior negócio da minha vida. Um terceiro ponto muito importante é: comece pequeno, mas comece. Eu, por exemplo, comecei pequena. E não é só de tamanho que eu estou falando, tá? Não é porque eu tenho 1,50 m que eu comecei pequena. Eu comecei pequena, com 3 seguidores. E olha que não era nem o pessoal da minha família que me seguia, nem amigos. Era tudo um pessoal aleatório.
E quando eu falo sobre começar, não é só nas redes sociais, não. É num projeto que você tem, talvez no seu curso, na sua faculdade, você pode começar a pensar sobre como tornar isso de fato em um negócio para você. Nós temos a mania de esperar as melhores oportunidades da nossa vida. A gente espera a melhor oportunidade, o melhor dia, a melhor hora, quando, na verdade, a melhor oportunidade que nós temos é o hoje. A melhor oportunidade que você teve e tem foi acordar hoje de manhã, abrir os seus olhos, beber um copo de água. Eu sei que tem muita gente aqui que nem bebeu água hoje, o rim está pedindo socorro, mas é uma oportunidade que você teve de levantar e de tentar. Então, não espere a melhor oportunidade, porque a melhor oportunidade é o presente, que é um presente para você. E nós temos mania também de esperar os melhores recursos da nossa vida para mudar a nossa realidade. Quando, na verdade, a gente pode tornar a nossa realidade melhor com os recursos que a gente tem nas nossas mãos, como é o caso de um Galaxy Pocket. O pior celular que eu poderia ter na minha vida para começar a gravar algo. Então, mude a sua realidade através dos recursos que você tem disponível. Quarto ponto, também muito importante. Spoiler do outro. Oh, meu Deus, tá doido isso daqui. Use a internet como vitrine. Hoje as redes sociais são grandes potencializadoras de negócio. Se você pratica algum esporte, mostre isso para as pessoas que te acompanham, nem que sejam seus 3 seguidores. Ah, Thaís, mas é que eu não faço muito bem isso. Não tem problema, porque errar demonstra e gera vulnerabilidade. E é a vulnerabilidade que conecta pessoas de verdade, pessoas reais. As pessoas não querem acompanhar pessoas perfeitas na internet. As pessoas querem se conectar com pessoas reais. Então, torne a sua vulnerabilidade como uma chave e como uma forma de conectar pessoas também. E o último ponto é: seja você mesmo. Porque, afinal, todos os outros já existem. Ah, Thaís, mas é que eu sou muito estranho. Toca aqui, meu filho, eu também sou. E tá tudo certo, mas é isso que conecta pessoas de verdade. E eu finalizo dizendo que talvez o seu hobby não mude o mundo, mas mude você. E se isso acontecer, já valeu a pena. Muito obrigada.